Oi! E aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, tô aqui pra enfim falar dos melhores lidos de 2015. Gente, gostei tanto desse negócio. E aproveitei que hoje tá frio. Vocês podem não estar sentindo, mas aqui tá friozinho, então coloquei a roupinha mais aconchegante e vim gravar pra vocês. Então, eu vim mostrar pra vocês os melhores livros que eu li em 2015, na minha concepção, né? Claro. Olha o tanto que esse gato é lindo! Ah, gatinho! Como eu falei pra vocês no Concluindo 2015, eu tive 4 histórias surpreendentes, que foram aquelas que eu fiquei, assim, muito emocionada, que eu ficava louca quando eu terminava de ler e que eu queria, assim, ficar falando o resto da vida e já dava vontade de ler de novo. Não foram tantos livros que eu separei como os melhores pra mim, porque eu acho, assim, que tem que ser realmente aquilo que foi bom mesmo. Porque tinha muitas leituras que eu terminava e falava, ah, foi um livro legal, entendeu? Assim, sabe? Só mais uma leitura. Então, esses que eu separei como os melhores foram livros que o tempo foi muito bem aproveitado, que me deixou bem feliz ao fim da leitura. Em primeiro lugar, eu tive muita dificuldade, ainda tenho, em colocar um primeiro lugar, porque eu tenho 2 primeiros lugares, livros que eu não consigo diferenciar. Maggie? Não, eu vou falar por ordem de leitura, no caso. O primeiro foi a trilogia A Seleção. E eu tenho os 3 aqui em capa dura que eu comprei nessa última Black Friday. A Seleção, a Elite e a Escolha, na edição da Saraiva, todos em capa dura. Eu realmente amei a trilogia. Foi os primeiros livros que eu li no ano passado. Eu não fiz resenha de todos os livros, só tem a resenha de A Seleção. Eu vou deixar aqui, mas foi uma das primeiras resenhas, então ela, assim, nem é tão legal assim, porque foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. E outra coisa interessante é que eu não consigo separar a trilogia. Eu não sei dizer especificamente onde termina a Seleção e onde começa e termina a Elite e onde começa a Escolha. Eu não sei. Pra mim, quando eu falo a Seleção, eu vejo sempre os 3 livros como se fossem um só. Então, assim, por isso que eu coloco eles no primeiro, porque eu não sei separar os 3. Realmente, eu não consigo. Eu sempre falo deles como uma história só. E por que que eu gostei? Primeiro, porque eu amo livros que envolvem questão de reinos, monarquia toda. Só do livro já ser assim já me cativa, que é o caso de A Seleção, então isso já deixou bem legal. Eu nunca tinha lido nada parecido no caso de ter uma seleção mesmo, sabe? Que é essa coisa de ter pessoas, um príncipe escolher a sua futura. E é engraçado que assim, a minha irmã era doida por esse livro. Aí eu li a sinopse há muito tempo e eu falei assim, nossa, esse livro deve ser muito chato, deve ser um livro muito clichê, porque dá a impressão de que você já sabe a história do começo ao fim. Mas quando você acaba lendo, pelo menos comigo aconteceu isso, eu ficava doida do começo ao fim do livro, eu ficava desesperada, meu coração ficava na goela. Então assim, a Kiera Cass conseguiu mexer com os meus sentimentos durante toda a leitura da trilogia. Então foi por isso que eu gostei bastante do livro, porque eu achava que eu sabia o que iria acontecer, mas acabava que ia acontecer coisa assim do nada, que eu ficava, what the fuck? E também, em primeiro lugar, que eu disse que eu não consigo diferenciar, mas eu estou falando dele segundo, porque eu li depois de A Seleção. Mas foi um livro que eu falei aqui pra vocês, eu fiz a resenha, eu vou deixar aqui pra vocês o link, que é Cruzando o Caminho do Sol, este livro maravilhoso aqui que eu tenho. É um livro lindo, mas, gente, eu amei esse livro, amei muito. Eu também gostei praticamente pelos mesmos motivos de A Seleção, porque ela foi impactante, mas, assim, ela é uma história muito mais comovente, mexe realmente com a gente, ainda mais o assunto que é abordado. Fala da história de 2 meninas indianas que elas passam por uma barra muito grande e elas vão enfrentar muita coisa, como tráfico de meninas, prostituição, e tem uma terceira história também que acaba se envolvendo. Então, assim, é um livro muito bom. É um livro que eu indicaria, assim, sem medo pra qualquer pessoa. Em terceiro lugar, a terceira história que eu fiquei apaixonada e que, digamos, que eu peguei por acaso, que foi Trocada. Eu vi essa capa, eu achei bem legal isso, porque eu gosto dessas coisas, sabe? Então eu vi esse negócio e falei assim, nossa, eu vou baixar esse livro. E eu baixei logo os 3, porque eu vi que era uma trilogia. E no começo eu falei, ah, eu já sei o que vai acabar. Porque assim, no começo você dá uma impressão muito grande de romance. Tem romance.
mas a história meio que não foca nisso, sabe? E no começo eu jurava que ia ser só isso, que você já sabe como que vai terminar. Eu não gosto de deixar livro pela metade, então eu falei assim, eu vou continuar lendo. E a história deu uma reviravolta, assim, que eu falei assim, hã? Tipo, descobriu que a menina tinha poderes e que ela era isso, que era aquilo. Hã? E acabou que depois eu já tava torcendo pelo vilão, que não é vilão, mas enfim. É, digamos que nos dias atuais, mas tem como se fosse uma vida paralela que envolve uma monarquia totalmente diferente da nossa realidade. É uma história muito legal e eu ainda não fiz resenha aqui pra vocês, mas eu quero fazer. É uma trilogia, mas aqui eu só tenho 2, que é Trocada, Dividida, e tem o 3º livro, que é Iniciada. O 4º livro foi A Rainha Vermelha. Aqui eu já fiz a resenha, vou deixar o link aqui também pra vocês. Pra quem viu a resenha, viu que eu fiquei apaixonada, extasiada por esse livro, eu só queria falar dele. E, gente, eu fiquei assim... Gostei bastante, porque, primeiro, é uma monarquia. Segundo, tem poderes. Terceiro, tem uma reviravolta que eu não imaginava em nenhum momento. Teve gente que disse que já suspeitava, mas eu não imaginava. E aí, no final, ainda tem um desfecho que eu fiquei assim... Eu estou super ansiosa porque o 2º livro vai sair agora em fevereiro, então eu tô bem ansiosa pra continuar essa leitura que eu gostei bastante mesmo. Eu já fiz a resenha, não vou falar, vocês cliquem no link e vão dar uma olhada. Foi a 4ª história surpreendente pra mim, que já dá, no caso, 8 livros. E eu separei mais 2 livros, que são histórias sozinhas, mas que eu amei também, que me fizeram rir bastante. Elas são, na verdade, história, quando você começa a ler, você já sabe como vai terminar, e realmente termina como você acha que vai terminar. Mas eu gostei muito porque, gente, eu ri do começo ao fim com esses livros. Mesmo que era uma coisa que eu já sabia como terminar, eu queria ver o processo até chegar no final. Esses 2 últimos livros, eles são típicos de filme de sessão da tarde. Os filmes que passam que você já sabe como vai terminar. E todos esses 2 livros, eles são de escritoras brasileiras. E foi uma experiência muito interessante, porque até então eu não dava muito valor, mas esse ano até que eu li muitos escritores brasileiros e livros muito interessantes. E o primeiro livro é 8 segundos. A história dele é bem engraçada porque, como vocês podem ver, já tem essa coisa meio que country, sabe? Esse trem assim de cowboy, essas coisas. Ele se passa aqui no Brasil mesmo. E é uma história muito engraçada. Só pra vocês verem como é um livro de sessão da tarde. É a mocinha, Patricinha, filha do dono, e um cowboy, o caipira, digamos, empregado. E aí os 2 se apaixonam, mas ninguém quer dar o braço a torcer. E então, assim, você sabe que os 2 vão acabar juntos, mas você quer ver o desfecho dessa história, você quer saber como isso acontece. Então foi uma história muito engraçada, eu ri muito. E o 2º livro e último também é, então, A Escolhida, também se passa aqui no Brasil. Que, resumindo, o homem que sofreu uma desilusão amorosa e decide nunca mais se apaixonar, apenas brincar com as meninas. E como ele é um cara rico que tem tudo, ele faz isso com quem? Com as suas secretárias. E adivinhem, ele encontra então uma secretária que não é esse tipo de mulher e os 2 vão acabar ficando juntos. Ou vão tentar ficar juntos. Mas enfim, é tipo assim, é muito engraçado também. Esse livro é um tanto apimentado, vocês entenderam? Então foram esses 2 últimos livros, eu gostei muito por causa dessa coisa que me fez rir muito. Mas como eu disse, são filmes de sessão da tarde, daqueles que você já sabe como vai terminar, mas ainda assim você quer continuar lendo porque é muito engraçado. Eu achei uma leitura muito gostosa. Bom, deram 10 livros ao total, mas 6 histórias. São as minhas histórias, os meus livros, na minha concepção. Eu não falei os autores, não falei as editoras e tudo, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição tudinho, então se vocês quiserem saber mais coisas, é só ver aqui embaixo que eu vou deixar o autor, a editora também, tudinho. Eu vim mesmo só pra, digamos que, resumir rapidinho pra o vídeo não ficar tão extenso, porque eu tinha que falar um pouquinho do livro, porque que eu gostei, porque que ele foi bom pra mim. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram esses livros, deixa aqui embaixo e comenta também quais foram as suas melhores leituras de 2015. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, não esqueça de fazer isso, tá ok? E dê o seu like aí, dê o seu joinha, ajude a divulgar o canal, compartilhe aí com todos. Se você ainda não segue nas redes sociais, siga, todos os links estarão aqui embaixo também. E é isso aí, um beijão e até o próximo vídeo.